Bom dia, quarto ano, tudo bem? Bom, turma, nós iremos hoje estudar Geografia, da página 12 até a página 19. Sabe o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver mais sobre rios. E o que é o tema específico desse conteúdo? Os rios e as paisagens brasileiras. O rio é um curso natural da água. Como ela vai seguir ali todo o seu caminho. E ele é de suma importância. O rio ele vem sempre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa. Por que eu falei que ele é de suma importância? Porque rios servem para abastecimento de uma cidade, rios servem para usinas elétricas, ele também serve de via de transporte de empresas e, além de tudo, a pesca é uma das grandes partes da economia do nosso país. Bom, aqui no nosso país a gente pode chamar rios, riachos, ribeirão e córrego. Tudo isso são rios. Bom, o que a gente pode falar a respeito dos rios? Deem uma olhadinha nessa imagem que eu vou passar para vocês. Por quê? Porque o rio ele é construído por partes. Lembra que eu falei que o rio sempre começa de cima e vai para baixo? Bom, primeira parte da imagem. Por que ele vem de cima? Ele vem de uma nascente, que é o local onde ele nasce. É o local onde surgem os rios, os quais nascem de pequenos filetes de água de chuva. Em seguida, ele segue o curso dele, que é o curso ou leito. O que é o curso? É o caminho que o rio percorre da nascente até a foz. Da nascente, onde ele está nascendo, foz nós vamos ver logo em seguida. Afluentes ou tributários. O que são os afluentes? São os rios menores que desaguam do rio principal. A margem é a superfície terrestre que fica uma do lado do outro no curso do rio. E o foz é onde o rio deságua. Então vamos lá. Nascentes. De onde o rio nasce. Ele vem lá de cima, o local onde surge a água. Curso ou leito. O curso a gente já entende, é o caminho que o rio percorre por todo o seu trajeto. Afluentes ou tributários. Se tem um rio grandão, sempre vai ter outros rios na lateral. E esses rios que são os da laterais são chamados de afluentes, que são onde eles vão desaguar. Eles são afluentes, estão aqui na lateral, mas eles vão acabar se encontrando ali naquele rio maior. Margem. Todo mundo já ouviu falar, não? Vamos para a margem do rio. Margem do rio é ali do ladinho da água. Tem todo o caminho, terra de um lado, terra do outro. Essas são a margem do rio. E foz. Foz é onde o rio, todo esse percurso que a gente caminhou, desde a nascente, vai terminar ali. Ele vai desaguar. Seja num rio maior, seja num oceano, seja em um mar, um lago. Todos os rios que passaram ali, todos os afluentes, todo o rio central, ele vai desaguar ali no mar, num rio maior. Bom, todo rio ele vai seguir um determinado curso. Ele vai passar por uma determinada vegetação, ele vai passar por um determinado relevo. E quando o rio ele faz umas curvas assim, ó, ele vai curvando e vai fechando, tornando o rio mais lento, isso se chama meandros. O que é um rio meandros? É um rio que as águas são mais calmas. São rios que estão numa área plana, pouco acidentada. E onde a gente encontra uma área plana, pouco acidentada? Numa planície. Então, esse rio que forma curvas de uma água mais lenta, mais calma, são chamados de meandros. Turma, ali na página 13, tem um QR Code, uma realidade virtual. Essa realidade virtual, ela vai fazer você, é um joguinho para vocês seguirem um percurso de um rio com um barquinho. Bom, e quando vocês encostarem em cada estrelinha, ele vai fazer uma pergunta para vocês. E a pergunta é sobre as partes dos rios. E cada pergunta acertada, vocês ganham um ponto. É bem legal vocês fazerem para treinar um pouco mais a respeito do nome dos rios. Bom, ali na página 14 fala sobre o aproveitamento dos rios. Como assim? Como se pode aproveitar um rio? A gente falou que eles são de muita importância. Bom, esses rios meandros que formam curvas, que são em terrenos planos e pouco acidentados, ou seja, são nas planícies, eles vêm de rios, são rios com águas mais calmas. Então, permite-se a navegação.
onde entra aquela parte que a gente falou da importância do comércio. Alguns comércios, passeios. Então, assim, permite com que os rios levem mercadorias de um lugar para o outro, façam passeios com pessoas, passeios turísticos. Por quê? Porque ele é um rio mais calmo. No norte do Brasil, há mais de 23 mil quilômetros de rios navegáveis, ou seja, rios meandros. E a maior parte desses rios fica no Rio Amazônia. A maior extensão é o do Rio Amazonas. Bom, aí vocês lembram do Planalto? Relevo Planalto? Ele normalmente vem de uma parte mais alta, mais acidentada, ou seja, o pico dele é mais alto e normalmente as quebras dos relevos deles, os movimentos ali que é provocado para transformar ele num relevo, são de erosões de água. E os rios que ficam no Planalto, eles são aproveitados para quê? Pode ser para esporte. Por quê? Porque são rios mais acidentados. Então, eles causam uma quebra, formando cachoeiras e cascatas, aonde essas cascatas podem ser utilizadas pelo movimento da água ser muito forte, hidrelétricas, e esportes como rafting, esportes mais radicais dentro da água. Por quê? Porque a água já recebe um movimento maior. Bom, por exemplo, a usina de Itaipu, que fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, ele tem um maior aproveitamento hidrelétrico. Se vocês olharem na imagem da página 14, ela vem de uma parte alta e desce. Quando ela tem essa queda, ela provoca aquele chacoalho na água, que faz a movimentação. Então, ela é utilizada para a geração de energia. Agora a gente vai falar sobre os rios perenes e rios temporários. Bom, o que são isso? Rios perenes são exatamente aqueles que conseguem ser aproveitados para usinas hidrelétricas, para navegação. Por quê? Porque são rios permanentes. São rios que sempre têm água fluindo. Ou seja, rio perene são rios permanentes. Sempre tem água fluindo. No nosso Brasil, a maioria dos rios são perenes. Por quê? Porque são permanentes, como o Rio Amazonas e o Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico. Mas no Nordeste do nosso país, a maioria é temporário. Por quê? Porque não dura o ano todo. É só o tempo de chuva. 2 exemplos, Rio Jaguaribe e Rio Piranhaçu. Então, ou seja, se nós temos um rio que permanece o ano todo, são rios perenes. Se a gente tem rios que não duram o ano todo, só em tempo de chuva, rios temporários. E o que são rios meandros? Rios meandros são aqueles que estão localizados no relevo da planície, pois são em locais planos e que fazem curvas e as águas são calmas, aproveitadas para navegação. Lembra que a gente falou sobre rio principal e seus afluentes? Afluentes são todos aqueles que vão desaguar, ou seja, temos o rio, vamos inventar. Temos o rio azul, o rio branco, o rio colorido e o rio verde. E todos eles desaguam no oceano limpo. Todo esse conjunto de rios, todos esses conjuntos ali que vão desaguar em um determinado lugar, isso chama-se bacia hidrográfica. Deem uma olhadinha na imagem. Os cursos de uma água, ou seja, todos aqueles que são afluentes, formam uma bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal. O curso de todas as águas juntas, o caminho de todas elas, juntas formam uma bacia hidrográfica, todos os rios e seus afluentes. A bacia hidrográfica é aquilo ali que vocês estão vendo na página 17. Tem um QR Code, deem uma olhadinha. Toda aquela ramificação assim que olhando de longe parece raízes, então tudo aquilo ali são um rio principal e seus afluentes. O nome daquela junção aí, todos aqueles rios, é bacia hidrográfica. Agora vamos fazer as atividades, lembrando, geografia, história, português, todas as que vocês forem fazer que precisam de respostas escritas, lembre-se,
a prof pega o levantamento dos principais temas, conversa e explica para vocês, de forma mais sucinta. Mas não esqueçam que parte do estudo também é ler o conteúdo. Então, vocês precisam ler as páginas do livro. E as respostas vão estar ali também. Tá bom, turma? Beijinho e boas atividades. Até mais!